Bom, então estamos aqui com a filósofa, poetisa, psicanalista, psicóloga, né, especialista em implementação de políticas públicas. É uma mulher que perpassa aí por vários ambientes da intelectualidade, ambientes onde se busca o fortalecimento da cultura no país. Então nós vamos aqui no Café Filosófico conversar com Viviane Moser. É um prazer estar contigo aqui, Viviane. Prazer todo meu. E inicialmente a gente já vai para essa pergunta do nascimento, né? Você é capixaba. Exato. E nasce no ano de 1964, que é o ano do golpe, né, no Brasil. Nós tivemos golpe lá e estamos tendo golpe agora. Quais são as memórias? Como é que você vê esse momento? Eu nasci em 64 e de pais que, apesar de não serem militantes, eram muito atentos, né? Eu venho das classes populares, não de classe média, classe alta. Era classe média, mas média, sabe? Sim. Então eu nasci no subúrbio, meus pais muito ativos. Então eu nasci num ano bem interessante, eu acho. Eu fui criada nesse clima de indignação. Eu cresci na indignação dos meus pais em relação às coisas. Então, esse impulso que eu tenho até hoje é muito marcado por essa família, esses pais muito, né? Minha mãe com a questão da mulher, que tinha que ser independente, eu nasci para ser independente, para não casar, para não ter filho, eu nasci para ir para o mundo, enfim. Em relação ao que está acontecendo agora, eu não tenho dúvida, porque golpe é uma palavra muito ampla, né? Então, o golpe tem muitas maneiras de dizer golpe, né? Mas o maior golpe que nós dizemos hoje, para mim, é o golpe da imprensa. Né? A imprensa tem uma linearidade, como é que eu ia dizer? Tem um papel nessa... É um roteiro que ela conta. Sim. A imprensa ela conta o mesmo roteiro todo dia, como se as coisas fossem aquela linha que ela diz. E não são, elas são transversais. Você tem uma narrativa aí... São muitas narrativas que a gente tem hoje em relação à situação política brasileira, muitas que não são contadas. É como se existisse uma narrativa, né? Sim. E não há. Agora, isso eu não acho que seja um grande problema, porque todo mundo em algum momento vai se manifestar. Tem eleição adiante, né? Então acho que isso tudo acontece. Mas o que eu acho que é golpe é o fato da gente não ter acesso à informação, a manipulação da informação é o que eu chamo de golpe. É aí onde entra uma questão, Viviane, que eu gostaria que você problematizasse aqui, que é a questão do pensamento. Pensar é a coisa mais interessante, né, da espécie humana? Como é que você vê isso? É a nossa vocação, né? A gente não tem saída, porque nós recebemos muita informação do ser humano. É o ser mais complexo. Então você tem 5 sentidos no mínimo, né? Se não tiver o sexto. Sim. Então você recebe muita informação pela mão, pelos olhos, pela boca, pelo ouvido. Pessoas atentas mais ainda. Essas informações que você recebe, você é obrigado a processar e dar um sentido. Então tem vontades, tem desejos, tem paixões, tem coisas que você vê, tem coisas que você deve, outras que você gostaria. Então no meio disso você tem que processar isso adiante. Isso que eu chamo de pensamento. Agora, se você repete, se você tem aquelas canaletas da repetição, você é um ser que pode nascer e morrer sem pensar. Então o que é pensar? É ter conflito. Pensar é entrar em contradição, entrar nesse jogo e ter que ter uma saída para aquilo. Isso é muito interessante. Nós temos hoje cada vez mais um excesso, né, de informações, principalmente na rede, né, na internet, sim, circulando. Isso significa dizer que nós temos pessoas mais informadas também? Não, porque na verdade eu sou fã da internet. É um novo poder, porque antes você não compartilhava informação e conteúdo qualificado. Quem cuidava disso era a universidade, e a universidade nasceu do convento, que é muro alto. Então a universidade, durante toda a sua tradição, ela não tinha mais muro físico, mas tinha muro conceitual. É o meu poder, né? E poder é isso. E hoje o poder é de todo mundo que querer compartilhado. Isso é uma grande coisa, como canaletas que eu chamo, como base que a internet tem. Porém, é preciso distinguir a informação. É preciso saber qual é a informação qualificada. Distinguir essa informação do lixo e da manipulação de informação que também tem na rede. Sim. Isso aí entra o pensamento. Pessoas capazes de pensamento, que não têm medo, elas pensam. Porque o que tira o pensamento é a covardia. Então a covardia é você ficar sentadinho e compartilhando o que você recebe na rede social.
Sim. Entendeu? Pô, você tem um mundo para pesquisar, para descobrir, para conferir, para saber. Não, eu fico sentadinha. Aí eu falo assim, mas se você que me mandou, lógico que é bom, nem confiro e manda adiante. Então a gente está num momento muito preguiçoso. Tem um mundo que a web nos fornece para descobrir, pensar, atuar, e a gente compartilha o que os amigos mandam. E foi assim que uma senhora foi assassinada a pauladas em São Paulo, né? Porque disseram que compartilharam que ela era uma sequestradora de crianças. Uma mulher no Brasil foi morta a pauladas diante dos filhos. Então eu acho que a gente é muito leviano hoje nas redes sociais. Esse é o problema. Nós temos na história, né, da filosofia a afirmação da filosofia ali na polis, né, grega, que nos remete à formação de um mundo urbano. Né? O urbano parece que vai contribuindo para a formulação de um novo pensamento. Né? O urbano hoje, né, a cidade, ela continua sendo esse espaço, né, privilegiado, ou esse espaço do pensamento, porque nos parece que nós temos hoje muita intolerância, muita violência, muita desinformação, e o espaço urbano comunga um pouco dessas contradições. Como é que você vê? Eu vejo o espaço urbano hoje mais como um problema, né, do que como uma solução. Eu acho que é a solução. Por ser o problema, ele é a solução. É como se fosse um vértice, né? Então a cidade, o espaço urbano, ele é extremamente rico, porque ele obriga quem vive nele a encontrar formas circulares e sustentáveis. Porque hoje a gente explode o espaço urbano com desigualdade social, especialmente, né? Com intolerância, e a intolerância tem muito a ver com niilismo, falta de expectativa. Isso tudo tem a ver com um sistema que vende o ruim porque vende. O ruim vende, a má notícia vende, eu chamo dos urubus que ficam sobrevoando, lucra muito, lucra a indústria farmacêutica, com medicação psiquiátrica, sabe? Muita gente lucra com essa coisa ruim que a gente está colocando no ar. Só que isso gera intolerância, isso gera ódio nas cidades. Então as cidades são um problema, porém por serem um problema, elas são a grande solução, que são as cidades sustentáveis. Se a gente conseguir resolver minimamente aquele caos que a cidade é, aí fica fácil. Porém o espaço do pensamento já não precisa ser urbano. Hoje a gente pode em qualquer lugar do mundo compartilhar o mundo, né? Isso me deixa muito feliz. Eu que gosto de ficar sozinha, acho uma beleza. Você tem um mundo, Sim. Articular o mundo na web, né? Na internet. Quando a gente pensa nessa questão do urbano, do espaço, né, de interação entre as pessoas, nos vem também esse conceito do espaço público, né, que é também uma formulação, né, grega, romana, e que nos chega até aqui. Você acha que o Brasil tem realmente valorizado, trabalhado com isso, o espaço público? A gente continua tendo esse conflito do público, do privado, principalmente nos municípios, né? Porque é o local onde as pessoas vivem, né? Eu acho que esse é um problema bem brasileiro, de confusão entre o público e o privado, de várias maneiras. A gente tem o Estado que não valoriza o público, que não cuida do público como deveria. Mas nós temos a população que não valoriza o público, porque também não protege o seu espaço público, né? Então, de verdade, a gente só vai ter um espaço público de qualidade quando a gente conseguir uma conexão entre o público e o privado, e não uma oposição. Por quê? Se os recursos que ainda, no modelo que temos, né, pode ser diferente, se os recursos vêm pelos impostos, que quem paga no Brasil são os pobres, né? Quanto mais pobres, mais paga imposto. Se nós pagamos tanto imposto no que bebe, no que come, tudo a gente paga imposto. Esse imposto precisa ser investido de uma maneira correta, mas esse dinheiro só vai ser investido corretamente se tivermos os olhos da população vigiando e monitorando. Antes não dava para fazer isso, hoje dá, um a um, porque nós temos câmeras, a gente pode ir de casa com aplicativos, a gente tem tecnologia social para dominar os espaços públicos. Então, é o uso do espaço público. As possibilidades de fiscalização, de vigilância. Exatamente, porque nós estamos numa sociedade horizontalizada. O poder não é mais uma pirâmide. Então, não adianta tirar um presidente ou deixar um presidente, não é isso que muda nada. A gente está vivendo isso no Brasil hoje. Não é essa a questão. Então, não é numa casa pegar antigamente o pai, né? Era o problema, tira o pai. É a mãe, tira a mãe. Sim. Então, vai tirando, não tem solução. Então, é uma relação que tem que ser mais... como que eu vou falar, que o Michel Foucault falava das veias, capilarizada. Sim. Todo mundo tem sua parte. E sinto que no Brasil, além do poder público tradicionalmente desfazer o espaço público, a população não cuida como... Eu acho que a gente não tem o carinho que deveria pelo espaço público. Deveria estar tendo. Pelo menos na cidade grande, sim, no espaço urbano. Viviane, Simone de Beauvoir
ninguém nasce mulher, torna-se, né? E hoje nós temos cada vez mais, né, a manifestação do poder das mulheres, do protagonismo da mulher. Você, quando fala das tuas referências, do teu pai, da tua mãe, como é que você vê hoje o papel da mulher, e você como pensadora? As mulheres estão pensando mais, estão tendo mais atitude, essa ideia de que a mulher pode ser o que ela quiser ser. Como é que você vê essas manifestações? Eu acho um problema, porque ninguém pode ser o que quiser ser. Nem mulheres, nem homens. Eu acho um pouco arrogante isso, entende? Sim. Eu vejo isso, um pouco me incomoda, porque assim, há um protagonismo feminino, às vezes um pouco exagerado, tipo, mas eu tenho direitos. Espera aí, mas quem tem direitos? Ninguém tem tantos direitos. Vou te dar um exemplo. Sim. As mulheres têm todo o direito de se afirmar, sim, mas tem direitos de crianças. Uma mulher, quando é mãe, o pai também é igual, o homem é igual, é porque falamos de mulheres. Sim. Eu não posso dizer que eu tenho direito. Se eu sou mãe, eu tenho deveres como mãe. Uma criança precisa da família. Então, hoje, quem cuida das crianças? Ninguém cuida das crianças. Os homens não cuidam porque nunca cuidaram, as mulheres não cuidam porque também não querem mais fazer esse espaço. Então, se torna uma coisa meio estranha. Eu adoro a luta feminista. Eu acho que minha mãe era feminista, eu sou pós-feminista. Eu cresci numa casa que eu era proibida. Eu cresci numa casa em que ser mãe era um problema, ter filhos era um problema. Eu tinha que ser livre, trabalhar e não depender de homem nenhum. Eu fui criada para lutar contra os homens. Por isso que eu tenho uma visão um pouco diferente. Acho que a luta das mulheres tem que ser muito revista e muito cuidada. O ser humano não tem liberdade na vida. Nós somos feitos de limite. Tudo que a gente faz na vida dá conta do que tem que cuidar. A vida é muito restrita. Tem uma frase que eu uso no meu livro que é assim: nós somos tão frágeis que basta uma gota de orvalho para nos destruir. Pensa na natureza, pensa o que somos. Então, me incomoda lutas pela liberdade, sabe? Eu acho que as mulheres merecem condições iguais aos homens, de trabalho que não tem, sabe? O salário das mulheres não é igual ao dos homens, o espaço do corpo da mulher não é respeitado como o dos homens. Sim. O homem pode ter um monte de mulher, a mulher, se tiver um monte de homem, vira uma menina. Então, isso realmente me incomoda, mas acho que a gente tem que colocar a luta das mulheres na luta da existência, e a luta da existência é a luta do compartilhamento, e não da imposição de uns sobre os outros. Chega de se impor, vamos compartilhar. Sim. Os homens são legais pra caramba, eles estão do nosso lado. Os homens sofrem muito também, não só as mulheres. Sim. Vamos colocar isso num lugar só. Eu sinto um pouco de incômodo, as meninas muito novas entrando numa... Meu filho falou um nome que eu não sei, que é um feminista muito exagerado, sabe? Sim. Eu acho que isso leva à luta de conflito. Radicaliza demais. Não me agrada. Eu acho que tem que ser feliz todo mundo junto, compartilhando. E... Você colocava pra gente que vai se tornar mãe um pouco mais tarde, dentro dos padrões que se estabeleceu. Né? Na curva já. Na curva. Como é que é essa experiência, né, da mulher pensadora que é mãe? Como é que você experimenta isso? O que é ser mãe também nesse país? Porque eu acho que isso que me quebrou, sabe? Me quebrou muito. Eu sempre fui muito isso. Não quero ser mãe, não quero ter filhos, quero liberdade, sempre tive isso muito marcado. Eu fui mãe porque eu namorei e casei com um homem que queria muito ser pai. Ele insistiu, eu falei... Foi meio assim, é verdade. E depois eu fui tomada por uma maternidade que tomou conta de mim. Então eu falo ainda bem que eu experimentei isso, sabe? Sim. Que é a sensação de normalidade, de você ser ninguém. Eu adoro ser ninguém. Ser mãe é só você ser uma árvore parada, com um filho brotando, aquela passividade de ser mãe. Esperar, você não pode fazer nada. Você não pode fazer nada, você tem que esperar. Viver, mas você tem que esperar. Então eu gosto muito disso. E eu, hoje, quanto mais a idade passa para mim, fiz 52 anos, depois de 50 mais forte, eu acho mais interessante a gente realmente encontrar um lugar no mundo em que você se coloque dentro de uma... Porque harmonia é uma palavra muito, muito forte, mas eu quero afirmar a vida, eu não quero lutar contra nada, entende? Estou muito cansada desse conflito que a gente vive, de que tudo para ganhar tem que ganhar de alguém. Por que não compor? Por que não fazer acordos? Passa por um pouco o conceito de prudência, uma espécie de prudência? Não, eu sou muito imprudente. É que eu acho que o mundo é que está tão imprudente, a gente funciona meio no oposição. Excessivo, talvez? A gente tem o terrorismo como a marca, né, da intolerância. Sim. O mundo é muito intolerante. Eu já fui muito intolerante. Eu sou ainda intolerante, entende? Sim. Então eu acho que a gente tem que realmente... O momento é muito tenso para a intolerância. As coisas estão realmente num momento muito difícil. A gente vive um momento de exceção gravíssimo. Quando um rapaz pega um caminhão e entra no meio de uma população e mata mais de 80 pessoas, ele está ensinando o mundo inteiro que para destruir é muito simples. Como se prevenir contra alguém, uma multidão com um carro para matar? Sim.
Então isso, a intolerância hoje, as pessoas que se ligam ao Estado Islâmico, elas estão se ligando porque elas têm uma vontade, não tem institucionalidade não. Então a proliferação de loucura, sabe, de intolerância é muito grande, a gente tem que fazer o caminho inverso. Esse desafio passa pela educação, né? Em 2013 você publica o resultado de entrevistas diversas, né, com vários pensadores brasileiros, e nessa obra o título A Escola e os Desafios Contemporâneos, né? O que é que você vê hoje a escola, especialmente a escola pública, né? Qual é o grande desafio que a gente tem na escola? Na escola pública, o desafio, privada também, Sim. Mas na escola pública o desafio é a qualidade, porque o maior desafio da educação pública era o acesso. A gente não tinha vagas, as mães dormiam na fila, né? Então esse acesso demorou nos últimos 20, 25 anos, ele foi sendo tratado. Então hoje é muito raro você ter falta de acesso, mesmo porque o índice de natalidade caiu significativamente. Então você tem mais oferta que foi criada e menos demanda. Todo ano diminui o número de crianças com 7 anos que entram no primeiro ano. Então as turmas vão diminuindo, porque realmente há uma queda na taxa de natalidade, né? Então isso fez com que a gente tenha acesso. Agora, qualidade é outra coisa. Qualidade é uma educação é uma educação que estimula o pensamento. Só que isso ninguém no mundo sabe. Não é o Brasil que não sabe. Por isso tanta intolerância. Então, se a gente hoje tem conteúdos disponíveis na internet o tempo inteiro, todo tipo, de construir bomba, de ser terrorista, de ser bacana, de fazer tudo, para que serve a escola? A escola serve para ler, a escola serve para interpretar, a escola serve para ensinar a propor direções. Então, é como se hoje todo mundo tivesse que ser uma liderança, não tem mais ninguém que não possa ser, tem que ser líder todo mundo de si mesmo. Sim. Então, isso é novo, isso a gente não sabe no Brasil. Infelizmente, a qualidade é muito ruim. Mas isso também não é só característica nossa. Ô Viviane, nós vivemos agora, né, dentro desse contexto, toda uma disputa ideológica, né, passando também pelo campo da educação. Agora nós temos como lema, né, do Ministério da Educação, ordem e progresso, né? E temos também aí a manifestação de alguns setores com projetos do tipo Escola Sem Partido, né, que o Haddad estava nos falando que era a escola sem história. Como é que você vê esse tipo de reação dentro da sociedade, dentro desses tempos que nós estamos vivendo? Quer dizer, eu ia falar que é muito engraçado, mas é trágico, não é engraçado. É que nós vivemos, você falou que ano que eu nasci, 64 Sim. E tal, né? Nós vivemos um retrocesso político muito grande nos últimos anos, muito grande. E eu nunca, em sã consciência, imaginei que um dia eu fosse assistir uma manifestação no Brasil com pedidos pelo retorno do regime militar em inglês. É uma coisa inacreditável que a gente viu. Então a gente percebe um retrocesso em muitas direções, né? Debates que retornam. Então a escola sem partidos é um processo de retrocesso. Só que ela engana. Porque quando você diz assim, escola sem partido, quem ouve pensa assim, eu também concordo. Sim. Mas não é isso o projeto. O projeto não é uma escola sem partido, é uma escola sem política. Sem pensamento crítico. Não existe uma escola sem política, não existe, especialmente hoje. E se hoje eu tenho toda a informação a meu dispor, o que eu preciso para diferenciar? Primeiro, método de pesquisa, né? Saber diferenciar. Mas, além disso, eu tenho que ter foco e direção. Então, eu tenho que buscar alguma coisa, eu tenho que ter valores. São esses valores que vão dirigir a minha busca para eu ter um conteúdo qualificado. Então, se você quer formar um aluno, um ser humano, uma pessoa, uma mulher, um homem hoje para existir no mundo, ele necessariamente tem que pensar, ele tem que saber escolher, e isso envolve política. Política quer dizer polis, que foi como você abriu a conversa. Sim. Nós vemos em grupo, a gente precisa se posicionar em relação à coletividade, a favor, contra, mais ou menos, de um jeito ou de outro. Isso é uma necessidade. Temos 7 bilhões de pessoas no mundo. O maior problema do mundo chama-se intolerância. Como fazer uma escola sem política? Agora, quem está dizendo isso sabe o que está dizendo. Isso é que me preocupa. A gente começou falando de golpe, né? Tem uma intencionalidade. Sim, nós vivemos um golpe, mas não é só no Brasil, né? A gente está vendo a eleição americana, os absurdos que o Donald Trump diz. Né? A gente está vendo isso acontecendo na Europa. A própria reação dos europeus. Exatamente, os europeus também. Então, nós vemos sim um golpe da direita. Eu não gosto de falar direita, porque não é mais um mundo direita e esquerda. Sim. Mas não tem um maniqueísmo assim não, tão... mas é retrógrado, não é sustentável esse tipo de caminho. Então, quem está falando de escola sem partido, está falando não de escola sem partido, mas de escola que não pensa.
de escola dirigida. Então, um professor pode ser processado e mandado embora e demitido porque trouxe um tema polêmico em sala de aula. Então, se não é polêmica, é o que a gente vai ter em sala de aula? Se é vida que tem em sala de aula, e vida é polêmica, né? Sim. Só um detalhe que eu preciso falar. Sim. Quando a gente forma um juiz de direito, a gente tem às vezes um menino de 27 anos que fez muito bem as provas, pôs muito bem as provas e conseguiu ser um juiz de direito. Ele não é um juiz de direito quando ele fez as provas e passou. Ele só é quando ele é um homem ou uma mulher, ou seja, alguém que pensa, que se posiciona, que se coloca, porque na hora de julgar, não é um aplicativo que você usa o Código Civil ou Penal, é uma pessoa que vai usar as leis para interpretar uma situação e dar um julgamento. E que traz em si uma história, que né? traz uma história, e isso envolve posicionamento político, social, tem que ter esse posicionamento, isso falta na nossa educação, então eu odeio esse movimento, não me identifiquem com ele, as pessoas falam para mim, mas de nenhuma maneira, eu sou a favor da escola que antes de tudo pensa política, de uma forma corajosa, aberta, não doutrinária, mas sem dúvida nenhuma política. Maravilha. Por falar em polêmica e em coragem, uma das tuas grandes paixões, pelo que a gente percebe na tua trajetória, é a investigação sobre o pensamento de Nietzsche. Sim, Né? Como é que você vê, qual contribuição é que a gente pode perceber em Nietzsche para entender um pouco, né, desse momento que nós vivenciamos, né? Você fala de niilismo, né? Dentro da perspectiva nietzschiana você tem uma crítica ao niilismo e principalmente sobre a postura da moral cristã, né? A forma como se apresenta na sociedade do século XIX, mas de alguma forma deve reverberar sobre a nossa realidade. Como é que você vê essa contribuição nietzschiana? Eu acho que a questão do cristianismo é que o cristianismo é um platonismo para o povo. Essa é a frase do Nietzsche. Então a questão do Nietzsche, na minha opinião, não é o cristianismo, é o platonismo. Mas o platonismo é intelectual demais, uma coisa muito grega. Sim. Mas o pensamento cristão é um pensamento platônico, porque é um pensamento feito de modelos, de ideais, né? Então a gente tem no pensamento cristão, assim como no platônico, a construção de um paraíso, não apenas o paraíso depois da morte, mas do que é ideal, né? E esses modelos ideais construíram mulheres, mães, filhos, cidades, relacionamentos ideais. Sim. E ninguém atinge. Isso é niilismo, é você estar sempre buscando o que nunca vai atingir, né? Então, o que o Nietzsche faz, que é muito contemporâneo, que acho que ajuda muito, é quebrar esses modelos e nos colocar, que era o que a gente estava falando em relação às mulheres, onde somos, vamos cair da nossa modéstia, somos apenas pessoas, entende? E que acertam e erram, e que tentam, a gente só fica tentando, quebra a cara, ajeita, quebra a cara, volta, faz de novo, ninguém sabe. Cada vida é um mistério, então a gente devia viver a vida com mais afirmação. Então, como é que eu vou me comparar com você? Que nível de comparação? Eu tenho que me comparar comigo, então eu tenho que lutar comigo mesma. Então, que diferença faz se você atingiu o doutorado e eu sou mestre, se você... Né? Então, enfim, o que o Nietzsche contribui? Contribui com a coragem. A vida é duríssima. Não é que ela é dura para você e para os seus colegas dá tudo certo. Não há ninguém no mundo que não viva a dureza de existir, sendo rico, pobre, milionário, com dificuldade física, com dificuldade mental. Eu pergunto, quem de nós não tem uma deficiência? Todos temos. Então essa modéstia que eu acho que a gente tem que adquirir, sabe? Essa capacidade, ninguém, essa coragem para enfrentar a negação mesmo da própria por exemplo, no vida. meu caso, eu recebi muito na minha página, eu adoro, eu fico super feliz, eu amo de paixão, eu acho lindo, mas eu acho romântico, porque as pessoas acham que eu sou uma coisa que eu não sou, eu sou só uma pessoa, quebrando a cara, tenho coragem de falar o que eu penso, isso ajuda as pessoas a pensarem o que elas estão pensando, mas eu sou só uma pessoa, então não quero ser como eu quando crescerem, não tem noção como é difícil. Existe uma peculiaridade, né, dentro do cotidiano, né, que a idealização não chega. Não chega. Então eu brinco, sabe que eu adoro brincar? É uma brincadeira, eu brinco. A Gisele Bündchen foi traída pela babá. Eu achei uma coisa incrível, porque ela é tão maravilhosa e é uma mulher bonita e tudo. Quer dizer, se o marido dela se interessou por uma babá, é só seres humanos que nos interessam, entende? Então o que adianta você ser Gisele Bündchen? Seja babá, uma babá simpática, entende? A gente só é humano, a gente está perdendo essa noção, sabe? O que adianta eu ter 4 milhões de acessos? Um dia eu vou acordar triste, vou falar assim, tem 4 milhões de acessos na internet, minha vida está feliz? Que diferença isso faz? Sim. Eu fico feliz, mas o meu dia a dia continua o mesmo. Sim. Viviane, Nietzsche vai se embrenhar muito no campo da arte, enquanto referência até para
suportar a vida, né? Sim. E o próprio Ferreira Goulart vai nos dizer que a arte é necessária exatamente porque a vida não se basta de si mesma, né? Como é que você vê, você é poetisa, né? Como é que você vê a importância da arte, da cultura, do investimento em cultura para que a gente possa suportar nessa realidade brasileira? Eu discordo de uma palavra que não é suportar, é afirmar, porque Sim. assim, eu acho a vida altamente, que ela se basta completamente, a vida, porque a vida é um fenômeno de intensidade, de quantidade, não de qualidade. Sim. A vida é feita de quantidade. Quando você está cheio de vida, você está feliz, você está cheio de energia, de vida, de ação, como diz Spinoza. Sim. Quando você tem pouca vida, você não se move, você está sem ação, está sem Deus, sem esse elan, sem essa coisa. Então a gente tem que buscar coisas que nos provoquem, os riscos nos provocam, né? Agora, sim, eu gosto da vida, eu gosto da vida. Adoro viver, adoro essa loucura, essa bagunça que faz sofrer, que faz ficar alegre. Gosto, eu tenho talento para essa coisa. Mas mas afirmo junto com Nietzsche que a arte, ela não só ajuda, ela estimula. A arte faz a gente ganhar quantidade de vida, sabe? Então você ouve uma música, está triste, arrasado, que perdeu um bem da sua vida. Aí você usa aquela música que, se por acaso bate para você, você está triste, mas você fica cheio. Você fica potente na tua dor. Se você está triste e não tem uma boa canção, é pior, muito pior. Então a arte eu acho fundamental para ela intensificar, para nos fortalecer. Entende? Não há nada que não possa ser processado na arte, não há nenhum sofrimento que não consiga ter um acalento, sei lá, ali naquele movimento. Então, a arte torna a gente mais doce, mais amável, mais agradável, sabe? Não diria feliz, porque feliz é demais. Sim, também. Não precisa tanto. É um estado aí que bastante discutível também. É bastante discutível. Então, feliz também não é o caso. Mas, por que, por exemplo, aqui em Petrolina é tão agradável, por exemplo, para mim? O que eu gosto de estar aqui? É muito agradável. Porque aqui, assim como Juazeiro, assim como esse núcleo que a gente está vendo aqui nessa região, para todos os lados, isso brota cultura, isso brota arte. Você sente isso andando nos lugares, no sorriso das pessoas. Isso é muito estimulante. Onde você esteve na aldeia Nossa, é muito estimulante. Muito bacana. Sabe? Muito. E não só ali, onde tem pessoas que interessam-se por poesia e tudo, mas uma pessoa que te serve um café, sabe? É um lugar muito estimulante. Nós estamos aqui nesse ambiente, café de bule, e tem arte aqui. Muito agradável, muito agradável. Aqui, para mim, isso é cultura, sabe? Sim. Claro que ela aparece nos teatros, no cinema, sem dúvida nenhuma, mas só tem verdade quando isso é o cotidiano das pessoas, né? Então a gente gosta de fazer uma dança, bater não sei o quê, e já toma um cafezinho, uma cachaçinha, uma cervejinha, isso vai criando, isso é muito feliz. Isso para mim é o mais importante de tudo. Eu venho de uma família muito alegre, com muito samba, muita alegria. Maravilha. Viviane, para a gente fechar aqui então, primeiro que você vai voltar, né, Petrolina? Ai, por favor. Mas eu não consegui aproveitar quase nada, precisa muito ainda. Maravilha. Mas dentro desse ambiente todo, né, é necessário todo educador, todo pensador ser um entusiasta da esperança? A gente tem que continuar acreditando? Como é que você vê? Sim, é isso. Eu acho que isso é mais importante que tudo. Não adianta você ser um excelente educador se você não acredita na vida. Porque quando eu digo assim, o fundamento da educação é a vida. Aí você fala, mas vida é o quê? Tão abstrato. Não, não é abstrato. É você pensar que aquele conteúdo que você está trazendo para o seu aluno, de que maneira estimula esse aluno a viver melhor. Ou como ferramenta para trabalhar, ou como ferramenta emocional para viver, ou um poema que acalma e alegra, estimula, enfim. É ou não é importante para ele viver melhor? Se administre esse conteúdo, sabe? Faça ele proliferar. Se não, joga ele fora. Sim. Então, qual é o alvo? É estimular viver melhor, o bem-estar. Como exatamente o aluno, os adolescentes, as crianças vão com suas famílias descobrir. Então, se não é o foco, o que é? É vida. Sabe? É ação, é ânimo. Por isso política. Porque as crianças têm que entender que elas podem crescer construindo trajetórias inéditas na ciência, na sociedade, contra a desigualdade, sabe? Contra o preconceito, contra a homofobia, contra o antissemitismo, que luta contra os judeus nessa altura do campeonato. Sim. Então, isso depende de crianças que têm preconceito vontade. Contra nordestino, que nem se tem. Me fala isso, é um absurdo. Nasceu um preconceito, chama regionalista, isso não Sim. existia. Pois é. Aí eu não, o preconceito regional, eu falei, o quê? Eu lembro desse dia. Então, cresceu o número de preconceitos nessa altura do campeonato. Então, precisamos sim de uma escola que valorize o viver. A vida é um intervalo apenas.
É isso que a gente tem que viver. E isso envolve, na minha opinião, modestíssima, o afeto. A gente quer afetar e ser afetado pelos outros, a gente quer um olhar de carinho. Ele está desenvolvendo uma pedagogia da acolhida. Exatamente. Por exemplo, de que adianta você ter 4 milhões de seguidores, se na verdade a gente pode trocar um olhar, um café e ser simpático, não pode? Sim. Então que bom ter, mas não é exatamente isso. A gente precisa mesmo conviver com as pessoas ao nosso redor, de forma simples, objetiva, ética, direta, amorosa. Enfim, acabei de perder meu pai, isso me comove muito, então é isso. E as pessoas vão embora uma hora, vamos aproveitá-las. Sim. Maravilha, muito obrigado por esse bate-papo. Eu que agradeço. É isso. Obrigada.